Aproveitando que os irmãos estão de pé, glória a Deus, aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 15, verso 34. Marcos, capítulo 15, verso 34, uma mensagem revelada pelo nosso Senhor. Glória Eu não a Deus. sei como você chegou aqui essa noite, mas eu tenho uma certeza que da forma que você chegou, você não vai sair. Aleluia, Porque Deus. o nosso Amém. Deus, Ele já se faz presente no Glória nosso a Deus. meio, Ele já se faz presente na casa e Ele é fiel para poder te dar a vitória. Amém, igreja? Quem encontrou aí Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, verso 34. Glória a Deus. Dá um brado de glória a Deus. Aleluia. Marcos 15, 34 vai falar assim: então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu Deus, por que me abandonaste? Vamos ler de novo? Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Aleluia. Só até aqui. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mais alegre as palmas, igreja. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é: Deus não te abandona. Aleluia. Fala com o teu irmão assim: Deus não te Não abandona. te abandona. Meus amados, muitas das vezes nós achamos que Deus nos abandonou. Muitas das vezes nós falamos assim: Deus, por que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Deus, cadê o Senhor? E conta-se uma história que certo homem caminhava ali pela areia, e sempre que caminhava havia ali as 2 pegadas dele, e havia também as 2 pegadas de Jesus que caminhava com ele nessa história. E aí, meus amados, aquele homem começou a passar ali por uma luta muito grande, aquele homem começou a passar por uma dificuldade muito grande. E ali, meus amados, ele andando por aquela areia, ele, em vez de ver as 4 pegadas, ele começou a ver somente 2 pegadas. E aí conta-se a história que esse mesmo homem começou a questionar Deus. Deus, você andou comigo a vida toda, e agora no momento de mais dificuldade o Senhor me abandonou, Deus. E Deus deixou aquele moço lá falar, aquele homem falar com ele. Quando ele abaixou a crista, ele parou de falar, Deus foi explicar para ele aqui: ô meu filho, ô ansioso, eu vou te explicar aqui porque que só tem 2 pegadas aqui. Tem 2 pegadas aqui porque a tua prova é tão grande, a tua prova é tão difícil, e eu, Senhor, senti compaixão de você, e eu não deixei você caminhar sozinho, e tem 2 pegadas aqui, porque eu estou te carregando no colo. Glória a Deus. Muitas das vezes nós falamos, aleluia, como Jesus, ele também falou: meu Deus, cadê o Senhor, Pai? Por que o Senhor me abandonou? Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E ali Jesus, ele estava sofrendo, ali estava doendo.
Jesus, pastor, ele queria ser crucificado? Não, de jeito nenhum. Jesus não queria ser crucificado. Pastor, fala na Bíblia. Vai lá no monte, por nome de Getsêmani. Jesus está lá no monte e ele clama ao Pai, ele clama ao mesmo Deus. Deus, Pai, se possível, aparta-te de mim esse cálice. Glória a Jesus. Jesus, ele não queria ser crucificado, ele sabia que a prova dele era grande. Ele sabia que a prova dele era difícil. Mas o verso B do versículo vai nos falar que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Sabe qual que é o nosso problema, meus amados? É que nós não queremos mais fazer a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa. E quando nós fazemos a nossa vontade, nós desagradamos a Deus. A palavra de Deus nos fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E eu tenho medo dessa palavra. Eu tenho medo. Eu tenho medo de um dia eu ser inimigo de Deus. Porque o mundo, ele te oferece muitas coisas boas. Ele te oferece muitos prazeres. Mas eu quero falar para você que os prazeres desse mundo, eles são passageiros. Mas os prazeres do Senhor, eles são eternos. Glória a Deus. No mundo, quando você está passando por luta, quando você está passando por dificuldade, os seus amigos, os seus colegas, sim, eles te abandonam. E você sabe disso porque você já passou por isso. Você já foi abandonado pelos seus amigos. Você já foi abandonado por seus colegas. Você já foi abandonado por aqueles que um dia estavam andando com você. Glória a Deus. Certa feita eu falei com uma pessoa. Falei com ela assim: você quer saber se alguém te ama mesmo? Cai na cadeia e vai ver se alguém vai lá te visitar. Verdade. E ele falou comigo assim: pastor, eu já fui preso. Eu já estive na cadeia e ninguém lá foi me visitar, a não ser a minha mãe. Glória a Deus. E o que a palavra de Deus ela fala da mãe? Que pode a mãe esquecer do teu filho que ainda mama, mas o Senhor nosso Deus não se esquecerá de vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus está lá na cruz e está lá clamando: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Esse verso aqui é o 34. Jesus, ele eleva um clamor para Deus. Sabe o que está faltando na minha, na sua vida? Você elevar um clamor para Deus. Aleluia. É isso que está faltando. Você elevar um clamor de dentro, um clamor sincero. Gente, a gente não consegue enganar Deus. Aleluia. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Você engana o pastor, você engana seu filho, você engana sua mãe, mas a Deus você não engana. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sabe o que está faltando? Um clamor. E Jesus solta esse clamor sofrido. Muitas das vezes o clamor não vai ser alegre, não. Às vezes o clamor vai ser com lágrima. E o clamor de Jesus foi com lágrima. Meu Deus, por que o Senhor me abandonaste? Glória E Deus ouve o clamor de Jesus. Aleluia. Deus ouve o clamor de Jesus. E a palavra do Senhor nos fala que no verso 34, Jesus clamou a Deus: Pai meu, por que tu me abandonaste? E no verso 37, 3 versículos depois, Glória. todavia Jesus, com um forte brado, expirou. Glória a Deus. Olha só, 3 versículos depois, a morte não vence Jesus.
Aleluia. Jesus, ele vence a morte. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos falar que Deus permitiu ali que Jesus viesse a descansar. Deus ouviu o clamor de Jesus e permitiu que Jesus ali fosse morto. Jesus, ele deu um grito grande e expirou. E sabe o que é mais interessante disso aqui, meu amado? Aqui vem uma revelação da parte do Senhor. Depois que Jesus ele morreu ali, a palavra do Senhor vai nos falar de um homem por nome de José de Arimateia. Ele era um membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus. E ele foi diante de Pilatos e falou assim: Pilatos era ali o governador da época ali, e falou com ele: eu quero pegar o corpo de Jesus, eu quero sepultar o corpo de Jesus. E aqui no verso 15, versículo 44 nos fala: Pilatos recebeu com espanto a notícia que Jesus já havia falecido. Olha aqui, Marcos 15, 44. Pilatos recebeu com espanto a notícia que Jesus já havia falecido. Não era para Jesus ter falecido naquela hora. Era para ele ter ficado sofrendo lá mais dias, mais tempo. Mas Deus ouviu a oração do filho e falou assim com ele: ó, agora você vai descansar. Até Pilatos falou assim: ué, já morreu? Era para ter demorado mais. Mas por quê? Porque Jesus clamou ao Pai, e o Pai ouviu a oração dele e permitiu que Jesus viesse a descansar. Permitiu que a dor de Jesus, ela viesse a se cessar. E o primeiro ponto que eu quero falar com a igreja é: ninguém pode passar pela sua provação. Fala com o teu irmão assim: ninguém pode passar pela sua provação. A provação é sua, meu amado, não é do seu irmão. A provação é sua, não é da sua irmã, não é do seu pai, não é da sua tia. E se a provação é sua, você tem que passar por ela. Aleluia, Deus. E como que você passa pela provação? Tem um hino que fala assim: eu vou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus. Passa pela provação dando glória. A palavra do céu nos fala que quando Jesus estava indo ao matadouro, ele não foi reclamando, ele não foi murmurando, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Mas pastor, não era para ele estar gritando de dor? Era. Não era para ele estar chorando, não era para ele estar murmurando? Era. Eu acredito que ele até mordeu a língua, mordeu a boca, para poder ir calado. Meu amado, o que você tem que passar é você que tem que passar. Aleluia. Não é outro. Ninguém podia morrer crucificado ali naquela cruz de Jesus. Era Jesus que tinha que ser crucificado ali. Lembra de Pedro? Ele chegou assim: não, Jesus, não, nós não vamos deixar que você morra não, Jesus. Aí Jesus olhou para Pedro assim: aparta-te de mim, Satanás. Porque Jesus sabia do propósito, ele sabia que ele tinha que passar na cruz. Ele sabia que não tinha nenhum substituto para ele naquela cruz. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? Tem a ver com você, que você tem que passar pela sua prova. Verdade, Deus. O pastor não pode passar na sua prova por você. Eu não posso passar na sua prova por você. Seu marido não pode, sua esposa não pode. Você tem que passar na prova. Você tem que marchar, você tem que se revestir, você tem que orar, você tem que jejuar. Ah, pastor, o pastor não pode orar para mim? Pode. O pastor não pode jejuar para mim? Pode.
Mas se você não orar, se você não jejuar, não vai adiantar nada. Aleluia, Deus. Porque Deus, ele não está cobrando do pastor, ele está cobrando de você. É verdade, Deus. Ele está cobrando que você venha passar pela sua prova. Sabe, Jesus, ele passou pela sua prova. Outra pessoa que passou pela sua prova foi José. Ele que tinha que ser vendido. É ele que tinha que ser preso. Não eram os irmãos dele, era ele. Aquela prova não era de outra pessoa, era de José. Glória a Deus. Verdade. José, ele tinha que ser preso. José, ele tinha que ter sido vendido pelos irmãos Glória a dele. Deus. E sabe, meus amados, muitas das vezes nós não entendemos o porquê que nós passamos por essa prova. Mas no terceiro ponto dessa mensagem nós vamos entender. Glória a Deus. Outro que precisou de passar na prova e não pôde passar o fardo dele para ninguém foi Paulo e Silas. Glória a Deus. Meus amados, a palavra do Senhor nos fala que tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, um demônio na vida daquela mulher. Deus revela, mas o diabo também revela, viu, igreja? E aquelas pessoas ali usavam aquela mulher para ganhar dinheiro. Vem cá, essa mulher vai revelar sua vida aqui, você paga tanto. Eles pegavam tanto, davam tanto para a mulher e ficava com tanto no bolso. Então aquela mulher ali, ela era um instrumento. Era um instrumento de trabalho para aqueles homens. E Paulo e Silas foi lá, orou para aquela mulher. Sai, demônio. E o demônio saiu. E aquele pessoal ficou irritado. Por que eles ficaram irritados? Porque eles começaram a perder dinheiro. A mulher não revelava mais nada. Ele chegava para ela, não sei. Revela a vida desse cara aqui, não sei. Apagou da minha mente, amnésia, não sei mais nada. O demônio saiu. E aí o que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas. Deram uma surra nele, bateram nele em praça pública. Prenderam eles. Colocaram eles lá na cadeia. Mas eles tinham que passar por essa prova. Glória a Deus. Era eles. Podia ser outro, podia ser Barnabé, podia ser outro discípulo, mas não. O propósito era para eles, era para Paulo e Silas. Aleluia, Deus. Verdade, Deus. E não era só para Paulo ou só para Silas, era para Paulo e Silas. Porque teve outra vez que Paulo apanhou sozinho. Eles bateram tanto em Paulo, jogaram ele lá para fora da cidade. Paulo fingiu de morto. Eles pararam de bater nele, no outro dia Paulo estava lá pregando de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Paulo entendia o propósito que Deus ele tinha para ele. Glória a Deus. E uma coisa, meu amado, tudo que você planta, você colhe, viu? Paulo bateu em muita gente lá atrás, perseguiu muito crente, e depois que ele converteu, ele apanhou muito e também foi perseguido. Glória a Deus. Tudo na vida da gente tem uma consequência. Ah, pastor, eu não sei porque eu estou passando por isso. Às vezes é uma consequência de uma coisa que você fez lá atrás. Toda atitude tem uma consequência. É a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, meu amado, o primeiro ponto da mensagem é: ninguém pode passar pela sua provação. Glória a Deus. Você tem que passar pela sua prova. Você tem que passar pela sua dificuldade. Você tem que passar pela sua luta. Não tem substituto para poder fazer isso para você. Verdade, Deus. Só que tem uma diferença. Você não vai passar nessa prova, você não vai passar nessa luta, você não vai passar nessa dificuldade sozinho. Porque o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele vai passar lado a lado com você. E a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos fala que Ele é general de guerra. Aleluia.
Na batalha que ele entra, ele não perde. A palavra do Senhor também nos fala nesta peleja. Vós não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará com você. Você vai passar na sua prova, mas Deus ele vai passar na sua prova com você. Você vai passar na sua dificuldade, mas Deus vai passar na sua dificuldade com você. Por quê? Qual que é o tema da nossa mensagem? Deus não te abandona. Ô, glória! Deus não abandonou Jesus. Deus não abandonou José. Deus não abandonou Paulo e Silas. Deus não te abandona. É verdade. Por mais que você acha que Deus te abandonou, por mais que você acha que Deus te abandona, Deus não te abandona. Amém? O segundo ponto da mensagem é o processo machuca. Fala com o teu irmão assim, o processo machuca. O processo machuca, igreja. Sabe por quê que o processo machuca? Porque nós temos que ter cicatrizes. Sabe por quê? Se a gente não tiver cicatrizes, a gente é aquele povo que esquece fácil das coisas, né? É verdade. Então Deus permite uma cicatriz na nossa vida. Deus permite uma cicatriz no nosso corpo, para que nós venhamos a lembrar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Glória a Deus. Para nós lembrarmos da onde que o Senhor nos tirou. Glória a Deus. Então, meus amados, o processo machuca. Vamos ver o processo de Jesus? Machucou. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Só de pensar dá vontade de chorar. Jesus queria tomar uma água, mas eles deram vinagre para Jesus. Colocaram Jesus pendurado em uma cruz. Bateram pregos na mão de Jesus. Bateram pregos no pé de Jesus. Zombaram de Jesus, fizeram Jesus sofrer. Enfiaram ali uma lança do lado de Jesus. Jesus tomou muita chibatada. E sabe por que Jesus passou por tudo isso? Por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. Pelo meu e pelo seu pecado. Porque Jesus ele não tinha pecado. A palavra do Senhor nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não entregou o pior para nós. Deus não entregou ouro para nós, prata para nós, diamante. Porque o bem mais precioso que Deus tinha era seu filho. E você que é pai, você que é mãe, você vai saber disso. Pode oferecer qualquer dinheiro do mundo que você não vende do seu filho. Ó, eu quero comprar o seu filho aí, ó. Eu quero comprar o órgão do seu filho aí, ó. Toma tantos mil. Você não vai vender. Por mais que você esteja desesperado, precisando de dinheiro. Porque é seu filho. Nasceu do seu ventre, tem o seu sangue. O processo machuca. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver, meu amado, que você pode estar hoje passando nesse processo. Tem a ver que hoje você pode estar aí machucado. Tem a ver que hoje você pode estar aí ferido. Aleluia, Jesus. Pode haver que você aí na sua mente não está entendendo o que está acontecendo. Mas Deus me trouxe aqui na casa, Deus me trouxe aqui na terra, Deus me trouxe aqui na igreja hoje para falar para você que você não está sozinho no processo. Glória a Deus,
Você não está sozinho no processo. Pastor, está machucando, mas Deus está contigo. Pastor, eu não aguento mais. Deus te fortalece. Glória a Deus. Pastor, é muito para mim. Deus não te dá um fardo que você não aguenta carregar. Aleluia, Deus. Deus não te dá um fardo que você não suporta. Eu gosto de contar umas historinhas para vocês entenderem melhor. Jesus, ele também gostava de contar historinha, gostava de contar parábolas. Glória a Deus. Ele gostava de desenhar para a pessoa entender. Verdade. Imagina você aí, um cavalo e uma carroça. A pessoa coloca um peso lá naquela carroça e o cavalo sai puxando a carroça normalmente. O cavalo vai, leva para onde que tem que levar. Mas se o dono daquele cavalo colocar mais peso que aquele cavalo consegue carregar, o que vai acontecer? O cavalo nem vai sair do lugar. E é assim também. Por que ele vai sair do lugar? Porque o peso que está na carroça é muito maior que o peso que ele aguenta carregar. Glória a Deus. E é assim também Deus na minha e na sua vida. Ele não vai te dar um fardo que você não aguenta carregar. Aleluia. Pastor, tá difícil. Pastor, tá doendo. E Deus manda te falar que se você está no processo, é porque você aguenta. Glória a Deus. Você aguenta. Mas por que você aguenta? Porque Jesus está com você. Glória a Deus. O processo de José também machucou. Imagina a decepção de José. Os próprios irmãos de José falar assim, olha lá, ó, o sonhador lá, ó. Vamos pegar o nosso irmão ali, vamos jogar ele dentro de uma cisterna, vamos jogar ele dentro do buraco. Aí todo mundo junto, aquele tanto de irmão, pega ali José pelo gogó dele, joga ele lá dentro do buraco. A Bíblia não fala ali quantos metros que tinha aquele buraco. Sim, mas provavelmente era um buraco mais fundo que não dava para ele sair. E nós temos que concordar que só o fato de jogar José no buraco, eles não colocaram ele lá com cuidado, né? Com certeza eles jogaram lá ele de qualquer jeito. Só dele cair naquele buraco ele já machucou. Glória a Deus. Eu acredito que José, ele deve ter pensado assim quando ele caiu no buraco. Ah, meus irmãos estão só fazendo uma coisa passageira aqui comigo. Meus irmãos daqui a pouco vão me tirar daqui, era só um susto que eles queriam me dar. Mas não era só um susto que eles queriam dar em José, não. Aí eles foram lá e venderam José, tiraram ele da cisterna e vendeu ele. Um cara que tinha pai, um cara que tinha família, agora é escravo. Tem que ficar trabalhando debaixo de sol quente. Escravo toma chibatada, escravo apanha. Escravo não come direito, escravo não toma banho. Olha o processo de José. Para falar com o pai que morreu, eles pegaram a túnica de José, colocaram sangue de animal e falou assim, ó pai, seu filho morreu. Que irmão que é esse, gente? Não tem dó nem do pai. Era perigoso ali nos tempos de hoje, o pai dele tem até um ataque cardíaco. Meu filho mais novo morreu. Aquele pai deve ter ficado com depressão anos e anos por causa de uma mentira. Por causa de um ciúme. Mas Deus hoje me trouxe aqui para poder falar. Meu Deus, é bom. Que todos os invejosos, todos os olhos grandes que olharam contra a tua vida, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Porque nenhuma arma forjada de Satanás vai prevalecer contra a vida da igreja.
diabo vai prevalecer contra a tua vida. Aleluia. Você sabe o que os irmãos de José eram? Um bando de invejoso. E sabe o que a Bíblia fala da inveja? A inveja é a podridão dos ossos. Por causa de inveja, Lúcifer perdeu o cargo dele ali de levita. Por causa de inveja. Lúcifer teve inveja de Deus. É verdade. Caiu. Caim teve inveja de Abel. Caiu. Por quê? A inveja. Deus, ele está repreendendo os invejosos da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus está repreendendo os olhos grandes da sua vida. Glória a Deus. Mas você viu o processo de Jesus? Machucou? Machucou. Você viu o processo de José? Machucou? Machucou. E o processo de Paulo e Silas? Meu Deus. Primeiro eles apanham no meio de uma praça. Não sei se vocês lembram como é que era aquelas brigas de escola. Chegava lá um grupo lá de 20, 30 pessoas e ia bater em uma pessoa só. Ou então tinha um grupo de 30 que ia brigar com um grupo de 10. Nunca era um contra um. E contra Paulo e Silas ali também não foi um contra um, não. Foi ali os policiais da época, foi ali as autoridades, foi ali o pessoal que ganhava dinheiro. Bateu neles, machucou eles e colocaram eles na prisão. Mas não colocaram eles na prisão de qualquer jeito, não. Prenderam eles na prisão, colocou corrente neles. O processo de Paulo e Silas também foi doído. Verdade. Eles estavam todos machucados, eles tinham tudo para reclamar. Eles tinham tudo para murmurar, mas sabe o que eles fizeram? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas começam a adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gente, Paulo e Silas tinham um problema na cabeça. Paulo e Silas, eles eram doidos. Como se manter fiel a um Deus desse? Será que Deus abandonou Paulo e Silas? O tema da mensagem é: Deus não te abandona. Glória a Deus. Aleluia. Deus não abandonou Jesus, Deus não abandonou José. E Deus também não abandonou Paulo e Silas. Glória a Deus. À meia-noite, Paulo e Silas começam a adorar. Sabe por que Paulo e Silas começam a adorar? Porque eles tinham intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, eu vou falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Sabe por que você não adora em meio à luta? Você não adora em meio ao processo? Você não adora em meio à dificuldade? Você não clama a Deus em meio à dificuldade? Deus está falando que você não faz isso porque você não tem intimidade com o Pai. Meu Deus. Porque quem tem intimidade com o Pai sabe que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Quem tem intimidade com o Pai sabe que 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 pode cair à tua direita, mas você não vai ser atingido. Glória a Deus. Quem tem intimidade com o Pai sabe que ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, você não há de temer mal algum, porque o Senhor, Ele é contigo. Glória a Deus. Momento da provação, momento do processo, não é momento de murmurar, é momento de adorar, é momento de estar mais próximo de Deus, é momento de clamar. Sabe o que é que acontece quando você murmura? A bênção atrasa. Sabe o que é que acontece quando você murmura? A bênção demora mais a chegar. Às vezes a bênção estava para chegar amanhã. Você vai lá e murmura.
a sua bênção vai atardar. Meu amado, minha amada, não atarda a bênção de Deus na sua vida. Aleluia, Deus. Faz como Paulo e Silas. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore. Oh, aleluia. Santo é o Senhor. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. O tema da mensagem: Deus não te abandona. O primeiro ponto da mensagem: ninguém pode passar pela sua prova, você que tem que passar por ela. O segundo ponto da mensagem: o processo machuca. E o terceiro e último ponto, para a gente estar encerrando aqui, glória a Deus: o tempo vai te mostrar que valeu a pena passar pelo processo. Glória a Deus, aleluia. Olha só o terceiro ponto. O tempo vai te mostrar que valeu a pena você passar pelo processo. Glória a Deus. Jesus, ele passou pelo processo. E o que aconteceu? Ele ressuscitou. Não preocupa não, igreja. Aleluia. Não preocupa não, que nós vamos continuar pregando do mesmo jeito. Aleluia, Deus. Nós vamos continuar pregando da mesma forma. Aleluia. Jesus, ele passou pelo processo. Jesus, ele passou pelo processo. E o que aconteceu? Ele ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O túmulo de Jesus estava vazio porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Mas mais do que isso, sabe o que Jesus fez? Ele foi lá no inferno, pastor. E ele falou com o diabo assim: diabo, você perdeu. O inferno estava em festa. E o inferno começou a ficar em choro, porque Jesus arrancou a chave da mão do diabo. Que chave que é essa, pastor? A chave da sua salvação. A chave da sua vitória. Glória a Deus. Porque foi por você, foi por mim e por você que Jesus, ele morreu na cruz daquele Calvário. Mas o terceiro dia, Jesus ressuscitou. Glória. Teve que ter um tempo? Teve. 3 dias. Glória a Deus. Muitos ali não acreditaram. Jesus aparece ali para aquelas mulheres. Ele aparece para Maria Madalena, aparece para 2 discípulos a caminho de Emaús. Aí eles vão lá contar para os outros discípulos. E os outros discípulos não acreditam neles. E Jesus aparece então para aqueles discípulos e fala com eles assim: por que vocês não estão acreditando? Eu ressuscitei. Homens de pequena fé. Aleluia, glória a Deus. O tempo vai te mostrar que valeu a pena passar pelo processo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. José estava lá na cadeia. Às vezes ele até achou que Deus tinha abandonado ele. Glória a Deus. Senhor, eu nem tive nada com a mulher de Potifar. Eu saí e fui correndo dela, Senhor, mas ela pegou minha roupa, eu fui preso. Injustamente. Mas lá na cadeia, José, ele revela o sonho de um dos prisioneiros. Passado algum tempo,
Faraó tem um sonho. E quem que eles vão chamar? José. Glória a Deus. Ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. José interpretou. Glória a Deus. E José foi colocado aonde? Governador do Egito. Glória a Deus. Depois de um tempo, você vai entender o processo. Pastor, que tempo que é esse? O tempo pode ser dias, o tempo pode ser meses, o tempo pode ser anos, como foi com José. Mas o que eu quero falar para você é que o tempo de Deus, ele vai chegar na sua vida. Glória a Deus. Toda luta, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. É verdade. Toda luta, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se a sua luta ela está no início. Eu não sei se a sua luta está no meio. E eu não sei se a sua luta está no fim. Aleluia, Deus. Mas o que eu sei é que você não está sozinho nessa luta. Glória a Deus. Eu sei que hoje o Senhor se faz presente aqui nessa casa. Glória a Deus. E eu sei que hoje o Senhor está entrando na sua luta. Aleluia. Eu sei que hoje Ele está entrando na sua peleja. Glória a Deus. Eu sei que hoje Ele está entrando na sua dificuldade. Glória. Sabe aquela passagem que fala que o Senhor vai preparar uma mesa perante os teus inimigos? Quem vendeu José? Os irmãos. Quando ele era governador, quem que foi pedir comida para José? Os irmãos. Deus honrou José. Os irmãos que venderam ele tiveram que pedir desculpa, tiveram que se prostrar diante de José. Tiveram que bater continência para José. Porque Deus, Ele pega a pessoa que não tem mais jeito e põe uma medalha no seu peito. Deus, Ele transforma as pessoas. Deus muda as situações. E Deus, Ele está mudando situações aqui essa noite. Deus, Ele está entrando em cativeiros aqui essa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O tempo vai te mostrar que valeu a pena passar pelo processo. Paulo e Silas oraram lá. A palavra do Senhor nos fala que à meia-noite eles oraram, houve ali grande terremoto. As cadeias se quebraram, a construção ali foi destruída. Paulo e Silas podiam sair correndo, vamos fugir. Mas Paulo e Silas não eram bandido, Paulo e Silas não eram ladrão, Paulo e Silas não fizeram nada errado. A honraria de Deus chegou na vida de Paulo e Silas. Glória a Deus, aleluia. Tinha um mistério de Deus para Paulo e Silas estar preso ali. Tinha um propósito de Deus para Paulo e Silas estar preso ali. Sabe por quê? Porque tinha almas ali para serem salvas. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala que alma não tem preço. Alma você não compra com dinheiro. Alma você não compra com pedras preciosas. Alma você não compra com nada disso. E o carcereiro estava lá. E o carcereiro já ia se suicidar. E Paulo, juntamente com Silas, começou a pregar para o carcereiro. Glória E a Deus. aquele carcereiro se converteu. Verdade, Deus. A obra de Deus podia parar ali, ó. O carcereiro converteu, uma alma vale mais que o mundo todo perdido. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mas a obra de Deus era maior. Eles foram lá na casa do carcereiro. E a família do carcereiro toda se converteu. Glória a Deus. A família do carcereiro teve que ver Deus na vida de Paulo e Silas.
Vou te explicar. As pessoas têm que começar a ver Deus na sua vida. Aleluia. As pessoas têm que começar a ver Deus na sua vida. Aleluia, Deus. Depois que todo mundo aceitou Jesus, Paulo e Silas fugiu? Não. Eles não eram ladrão. Eles não eram bandido. Foi lá e falaram com eles assim, ó, Paulo e Silas, vocês estão liberados, pode ir embora. Some. Eles não. Vocês pegaram a gente na praça pública. Vocês deram uma surra na gente em praça pública. Agora, debaixo dos panos, você manda a gente embora? Vê não. Nós somos cidadão romano. Aleluia. E vocês vão ter que vir aqui pedir desculpa pra gente. Quando eles ficaram sabendo que Paulo e Silas, eles eram cidadão romano, eles viram que tudo aquilo que eles fizeram, eles não podiam ter feito. E eles tiveram que ir lá implorar desculpa para Paulo e Silas. Porque Paulo e Silas poderiam entrar com processo contra eles. Verdade. Então, meu amado, Deus me trouxe aqui hoje para poder falar para você que não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho da sua dificuldade. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele não te abandona. Aleluia. Glória a Deus. Deus não te abandona. O primeiro ponto da mensagem: ninguém pode passar pela sua provação. Então, passa pela sua provação, dando glória a Deus. Aleluia. O segundo ponto da mensagem: o processo machuca. Passa pelo processo, dando glória a Deus. Aleluia. O terceiro e último ponto: o tempo vai te mostrar que valeu a pena passar pelo processo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Você vai entender que valeu a pena. Glória a Deus. Pastor, doeu. Pastor, machucou. Mas valeu a pena. Aleluia. Glória a Deus. Mas para que tudo isso venha acontecer na sua vida, você tem que caminhar com Jesus. Você tem que deixar Jesus caminhar com você. Você lembra lá no início que eu contei a historiazinha das pegadas? Que no momento difícil só tinha 2 pegadas porque Deus estava carregando ele no colo. Por quê? Porque em um momento da vida dele, ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Glória a Deus. E Jesus também aceitou ele. E Jesus hoje está te convidando Aleluia. Glória a Deus. para você aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. É verdade. Aleluia. Até hoje, a sua vida está do seu jeito. Você manda nela. Você faz o que você quer. Só que você está vendo que está dando tudo errado. Você já viu aquele barco que não tem um capitão? O barco está desgovernado, o barco está afundando. Não tem ninguém para controlar o volante. É a mesma coisa de você estar num carro desgovernado e você não sabe dirigir. O carro está prestes a bater, está prestes a cair no precipício. Precisa de um motorista. Glória a Deus. Jesus quer ser esse motorista. Aleluia. Aceitar Jesus não é aceitar religião. Aceitar Jesus não é aceitar a igreja, não é aceitar o pastor. Aceitar Jesus é aceitar o único que pode mudar e transformar a sua vida. Glória a Deus. Só que tem um detalhe: o nosso Jesus, ele é educado. Ele não entra na sua vida sem a sua autorização. E nesse momento ele está aí, ó. Glória a Deus. Batendo aí na porta. Batendo aí na janela. Pedindo licença para ele entrar na sua vida.
Aleluia, Deus. Só que tem uma condição. Você tem que abrir a porta. Abre a porta para Jesus hoje. Abre a porta para Jesus hoje, porque só Ele pode mudar e transformar a sua vida. Glória a Deus. Tem alguém no nosso meio hoje que gostaria de estar aceitando esse Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida? Faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Glória a Deus. Ah, pastor, eu já aceitei Jesus. Mas às vezes você tirou umas férias. Às vezes você deu uma parada em meia caminhada e hoje você quer voltar. Jesus, Ele está te dando essa oportunidade hoje. Aleluia. Tem alguém no nosso meio? Santo é o poder. Glória a Deus. Que Deus venha preparar para a igreja, então, uma nova oportunidade. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glorifica o Senhor com as palmas bem alegres. Não deixa que essa palavra, meu amado, venha entrar no ouvido e sair no outro. Mas que ela venha ser como flecha polida, acertar o alvo que é o teu coração. Que você venha sair daqui hoje com a certeza de que Deus não te abandona. Amém?